Salve, gente boa! Tudo bem ou não? Hoje é um dia só de más notícias para Bolsonaro e bolsonaristas. Pois é. Primeiro, ele piorou, o estado de saúde dele não é tão bom assim, tá? Aconteceu umas mudanças aí no quadro clínico e tem gente atribuindo essa mudança, essa piora da saúde dele, à intimação que ele recebeu ontem na UTI. Olha como os caras exploram tudo politicamente. O Malafaia, por exemplo, está possesso, xingando, vou te mostrar, xingando o Alexandre de Moraes, assim, pedindo uma cadeia. No fundo é isso, tá? Mas eu acho que o motivo que levou o Bolsonaro a passar mal nem foi esse, tá? Acho que o motivo é porque a anistia, aquela que ele estava esperando para salvar o pescoço dele, subiu no telhado, na Câmara também. Já tinha subido no Senado. Agora, Hugo Mota falou, ó, esquece esse negócio de anistia. Sai com isso daqui, de para longe de mim. E aí os bolsonaristas estão bravos, estão admitindo que vão fazer uma retaliação ao Hugo Mota. Vou te contar isso também. Claro que eu também vou trazer mais novidades dessa fraude do INSS. Ontem muita gente me perguntou, e hoje também, né, sobre essa história do irmão do Lula, que o irmão do Lula estaria envolvido. Será que o irmão do Lula tem alguma coisa a ver com essa fraude, com o roubo dos aposentados? Fica aí que você vai entender nesse vídeo aqui. Também vou trazer uma outra notícia que os bolsonaristas não estão gostando, que é o seguinte. Tem uma artimanha, fora a questão da anistia, eles estão tentando paralisar o processo dos acusados do golpe. E aí estão usando o Alexandre Ramagem, porque ele é deputado federal, para tentar fazer essa paralisia. Mas parece que não vai dar certo. Vou te contar isso também nesse vídeo aqui. Ó, vem comigo, sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República. Estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português, aquele que todo mundo entende, sem enrolação. E ó, já vou te pedir também para engajar comigo, né? Senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário. Cada vez que você engaja com esse conteúdo, 5, 6, 10 pessoas a mais assistem, porque o YouTube mostra para essas pessoas. Então não deixa de engajar. Também te convido para entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque quem está lá recebe o conteúdo sempre antes de todo mundo e nunca perde nada. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp. Mas vamos lá então, que eu tenho que te contar essas histórias todas. A primeira, como eu já tinha te adiantado, né? Bolsonaro apresenta piora clínica e aumento da pressão, diz boletim médico. Aumentou a pressão dele, ele vai fazer uma série de exames, porque não foi só esse problema, se fosse só a pressão já estava bom, teve mais problemas também. Ó. Bolsonaro apresenta quadro de elevação de enzimas hepáticas, ou seja, figão do Bolsonaro está ali meio baleado, sabe? Né? Problemas hepáticos também. Então, ele vai passar por novos exames para saber o que aconteceu, o que mudou no quadro de saúde dele. Né? Tudo indica que essas alterações estão relacionadas a um fato. O fato de que o Bolsonaro simplesmente não segue as orientações médicas. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, e é por isso que a saúde dele piora. Mas o pessoal está admitindo a isso aqui. Tá admitindo, não, atribuindo a isso aqui, atribuindo ao fato de uma oficial de justiça ter ido ontem lá na UTI, onde ele está internado, levar a citação para ele tomar ciência de que ele é réu no processo de golpe de Estado. E ele ficou muito bravo, fez um teatro danado, assim. Eu não vou mostrar o vídeo inteiro, óbvio, não tem porquê, até porque é isso que ele queria. Fazer esse teatrinho, ele ficou contando as histórias para o oficial de justiça. Não, porque o Mauro Cid, porque a minuta do golpe, porque não sei o que o processo, porque o Xandão, aquela mesma ladainha, com alguém gravando. 11 minutos de vídeo. Uma palhaçada, que obviamente eu não vou mostrar. Mas teve um momento que ele teve um pico de pressão durante a estada dela lá. E esse momento que ele teve um pico de pressão, olha só o que aconteceu. Isso sim é uma coisa que vale a pena a gente ver, porque isso revela muito sobre quem é Jair Bolsonaro. Dá uma olhada nesse trechinho curtinho, 24 segundos. Ó. E tudo começou no telefone do Cid, onde foram buscar um cartão de vacina com ele, pegaram o telefone. Eu peço favor. Eu peço favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Foi pego um tal de cartão de vacina. Fala a verdade, isso não é comportamento assim de psicopata? Eu não sou psicólogo, psiquiatra, mas assim, se tiver alguém da área aí que está assistindo esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Você viu essa mudança de humor? Ele sobe, começa a gritar, justamente porque um médico alertou ele que a pressão dele estava subindo. E aí ele teve esse ataque histérico. Isso vai ficar de mimimi até quando, Bolsonaro? Enfim. Depois ele volta e baixa o tom e continua falando calminho com o oficial de justiça.
Para mim, isso é coisa de psicopata. Eu queria ouvir a opinião de especialistas para saber se eu não estou maluco, né? E aí o Malafaia esteve lá visitando eles. O cara está na UTI, mas está recebendo visita. O Valdemar da Costa Neto já esteve lá, já fez live. Vou te contar, inclusive, esses detalhes aí. E o Malafaia estava lá, né? O Malafaia foi lá e falou, olha, sacanagem terem intimado o Bolsonaro na UTI. Se ele tivesse falado só isso, tá bom. Mas ele atacou pesado, xingou o Alexandre de Moraes. Daria até para enquadrar ele no crime de injúria, tá? Daria, se quisesse, daria. Que assim, o crime de injúria é um crime que a vítima tem que representar, ela tem que querer. Não é um crime que acontece no meio da rua, a polícia vai lá e resolve, não. E por enquanto o Alexandre de Moraes ainda não quis representar contra o Silas Malafaia, porque meio que tá claro que é isso que o Malafaia quer. Ele quer justamente um processo para alegar perseguição contra os crentes e tal. Mas dá uma olhada na fala do Malacraia, quer dizer, Malafaia, que você vai ver que ele só fala besteira, mas ele finge que sabe o que está falando. Bom, ele não engana tanta gente há tanto tempo à toa, né? Ele é malandro. Dá uma olhada. Eu queria saber se tivesse internado um parente de Alexandre de Moraes e que recebesse um oficial de justiça, e o parente dele estivesse no CTI, eu queria ver o banzé que esse ministro desgraçado mandou fazer. Eu queria saber se ele ia mandar, o que ele ia mandar prender o hospital inteiro. Um oficial de justiça entrar no CTI, na unidade de terapia intensiva, para intimar um paciente, e o artigo 244 diz, caso de morte, dentro de templo, pessoas com doenças graves não podem receber intimação. Gente, outra, Bolsonaro, porque Bolsonaro gravou uma live. Bolsonaro é um desobediente de médico. O médico não autorizou Bolsonaro a fazer live, eu estava conversando com o doutor aí, ele falou, pastor, quem controla ele? Ele é um cara... Eu vou fazer o quê? Bom, o próprio Malafaia deu a resposta, né? Ele faz o questionamento, mas ele mesmo dá a resposta. Então, o Bolsonaro tem 70 anos de idade, é um adulto, não sei se pleno das faculdades mentais, mas é um adulto responsável por si, né? E que não obedece os médicos. Então, se ele não obedece os médicos, tem consequências, né? E as consequências estão vindo aí. Então, ele pode xingar, você viu? Xingou o cara de desgraçado. Tem outro vídeo que ele falou que o cara é lixo, que o cara é isso, aquilo e tal. Mas você viu, ele finge que sabe do que está falando. Ele cita até o artigo do Código de Processo Civil. O artigo é esse aqui, ó. Artigo 244. Não se fará a citação salvo para evitar o perecimento do direito. Ou seja, se correr risco do paciente, da pessoa, perder um direito, aí você cita de qualquer jeito. Caso contrário, não pode. Que citação é essa? Que ele falou, não pode, se estiver dentro de um templo religioso, não pode, tem que esperar o cara sair, né? Se uma pessoa morreu e um parente próximo, que é a pessoa a ser citada, também tem que esperar 7 dias, o luto dela, né? Doente enquanto grave o seu estado. Aí o último item é o inciso 4º, de doente enquanto grave o seu estado. Então é o seguinte, uma pessoa que está em estado grave não pode ser citada enquanto ela estiver em estado grave, tem que esperar ela melhorar, certo? É isso que diz o artigo 244 do Código de Processo Civil. E aí a gente começa a discutir o quê? Bolsonaro está em estado grave? O fato dele estar numa UTI já automaticamente o classifica como um paciente grave? Então, eu consultei especialistas que me disseram que não necessariamente alguém que está na UTI significa que está em estado grave. Às vezes a pessoa fica na UTI porque ela necessita de monitoração permanente, às vezes de um oxigênio, às vezes de ministrar remédio toda hora, então é melhor ficar na UTI porque tem um acompanhamento mais de perto, mas não necessariamente essa pessoa corre risco de vida, não necessariamente essa pessoa está em estado grave só porque ela está na UTI. Também tem gente que não está grave, mas que precisa da UTI. Seria esse o caso do Bolsonaro, dele não estar grave e mesmo assim estar numa UTI? Então, aí a gente tem que avaliar os acontecimentos, né? Por exemplo, segunda-feira, feriado, dia 21. Jair Bolsonaro concede entrevista a César Filho, do SBT. Ele entrou ao vivo, tem até a imagem aqui, ó. Ele entrou ao vivo de dentro da UTI, ficou 40 minutos dando uma entrevista, contando todas as historinhas dele ao vivo no SBT. Tá vendo? Você rodar um trechinho, tá lá, tá falando, tá com aquela sonda fora do nariz lá que tá todo mundo tirando sarro, e ficou lá dando entrevista, né? Então, assim, o cara tá disposto, né? Além dele estar entendendo tudo, porque está conversando, está dando entrevista, também está fisicamente disposto para passar 40 minutos falando, sem parar, numa entrevista para televisão. Aí no dia seguinte, dia 22, Bolsonaro participa de uma live com os filhos e o Nelson Piquet para vender capacete. E aí diz que poderá ter alta na segunda-feira.
Então, assim, o Bolsonaro participou de uma live no outro dia com o Eduardo Bolsonaro, com o Carluxo, com o Flávio, com o Nelson Piquet, com o cara de uma rádio bolsonarista, 4 telas, 40 minutos de Bolsonaro contando todas as historinhas, tudo de novo, e vendendo capacete. Porque é o seguinte, o Bolsonaro é sócio de uma empresa que fabrica capacete de grafeno. E aí, ele, o Flávio Bolsonaro, então eles estavam lá divulgando a empresa dele, tá faturando danado, tá lá na UTI, mas tá faturando, entendeu? Então assim, aí a justiça fala, bom, num dia o cara dá uma entrevista de 40 minutos, ao vivo. No outro dia ele participa de uma live de 40 minutos. O cara tá bem, né? Parece que não tá tão mal assim. Inclusive a live flopadíssima, tá? Flopadíssima. A audiência da live de Bolsonaro diretamente da UTI com os filhos chama a atenção de aliados. O que está dizendo a matéria aí? Está dizendo o seguinte, que não deu nem 1000 pessoas ao vivo assistindo. Nem 1000 pessoas. Eu faço live aqui nesse canal, pequenininho, humilde, dá mais gente do que deu a live do Bolsonaro. Pra você ter uma ideia, né? Deu uma merreca, ficou ali 700, 800, 750, na média de pessoas assistindo online, né? O sujeito que fazia live no passado aí para 100, 200 mil pessoas, vai fazer live para 700. Então, assim, isso também preocupou os caras. Não duvido que isso também não tenha contribuído, porque pressão alta, você sabe o que é, né? Pressão alta muitas vezes é nervosismo da pessoa que está doente. Então, se ele ficou nervoso, ele tem motivo para estar nervoso. E eu acho que os motivos são esses aí, tipo assim, a live já não agrada mais, né? Teve a citação. E aí tem mais coisas que eu vou te mostrar, não é só isso que deve ter afetado a saúde do Bolsonaro, não. Bolsonaro tem ajudado em nova versão do projeto da anistia a envolvidos no 8 de janeiro, diz líder do PL, o Sóstenes Cavalcantes, contou que o Bolsonaro está trabalhando com afinco numa mudança no projeto de lei da anistia. Então, assim, o cara tá dando entrevista, fazendo live e trabalhando em projeto de lei. Acho que o Bolsonaro não está em estado grave, né? Foi essa também a visão da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, que mandou a oficial de justiça lá fazer a entrega da intimação para o Bolsonaro. Por quê? Porque apesar dele estar na UTI, ele não está em estado grave, como prevê o Código de Processo Civil. Se não é, mas quem pode dizer que ele está grave ou não é só os médicos. Então, se o médico deixa o cara fazer live, se o médico deixa o cara fazer entrevista ao vivo, se o médico deixa o cara ficar recebendo visita na UTI para poder alterar o projeto de lei, então o médico está dizendo, ele está bem. Ele recebendo um monte de visitante na UTI e tal, está bem. Né? É o que o médico está dizendo. Só porque não escreveu num boletim médico não significa que ele não esteja bem. Por quê? Porque se o médico manda na UTI. Se ele falar não vai entrar ninguém aqui, não vai entrar ninguém, ponto final. Pode ser o Papa, não entra. O médico manda na UTI. Se o médico está deixando gente entrar para visitar o Bolsonaro e fazer esse circo todo, sinal que o Bolsonaro realmente está bem, né? Ministros do STF apoiam decisão de Alexandre de Moraes sobre intimar Bolsonaro na UTI. A jornalista Bela Megali, do Globo, falou em off com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Ligou para os caras, né? E aí, ministro, o que você acha? Você acha que o Xandão exagerou ou você acha que está certo? Ela falou com 4 ministros sob condição de anonimato, né? Aquela coisa da fonte anônima. E os 4 disseram para ela, tá certo, tinha mais aqui intimar mesmo, porque o cara tá fazendo graça com a nossa cara, né? Então tem que demonstrar que aqui não tem palhaço, aqui não tem otário. Aqui não tem babaca. Ele está brincando com a justiça, vai sofrer as consequências. E aí, foi lá receber a intimação, né? O Josias de Souza, colunista do UOL, ainda fala: Bolsonaro transformou o UTI em picadeiro e espetacularizou a internação. É o que ele tem feito desde o início, né? Aquelas fotografias que ele fica com a barriga aberta, ou seja, ele quer passar a imagem que ele é um coitadinho, que ele está sofrendo. Oh, meu Deus do céu, a saúde do Bolsonaro em risco e tal. Esse pobre homem perseguido pela ditadura de toga. Tudo faz parte de um teatro muito mal ajambrado, muito mal feito, mas muito bem elaborado. E muita gente cai nesse teatro, como a gente tem visto aí, muita gente defendendo, né? O estrupício do Bolsonaro, achando que o Bolsonaro está sendo perseguido pelo Xandão. Pô, tá de brincadeira comigo, né? Enfim, tem outro motivo para deixar o Bolsonaro assim, meio bravo, meio com pressão alta, meio com problema de saúde. E esse motivo tem a ver com a anistia. Eu vou te contar. Mas seguinte, rapidinho eu vou te dizer, você tem interesse em trabalhar de home office, 100% home office, no computador ou no celular, ganhar uma grana extra, ou até fazer disso a sua atividade principal? Então, existe uma escola de negócios digitais que ensina tudo que você precisa
para escolher uma profissão digital. Pode ser na área de venda, pode ser na área de prestação de serviço, pode ser na área de gestão de publicidade na internet, várias profissões, inclusive gringas, tá? Tem brasileiras e profissões gringas que pagam em dólar. Ainda vai ganhar em dólar. E essa coisa de trabalhar em home office é uma beleza, porque você pode morar onde você quiser. Você não tem mais aquela chateação de ter que sair de casa todo dia para ir para o trabalho, pegar ônibus lotado, pegar trem lotado, e muito menos se submeter àquela maldita escala 6x1, né? Dá para fazer isso. Tem gente que faz isso uma renda extra, ocupa uma parte do tempo. Tem gente que faz disso a sua renda principal. Você pode ser uma dessas pessoas. Se você tem interesse nisso, é só para quem tem interesse, eu estou falando. Não adianta ficar falando bobagem. Se você tem interesse em trabalhar como home office, então, ó, clica nesse link que aparece aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É o primeiro link que aparece na descrição. Vai abrir uma conversa, você vai conversar com o Clayson, que é nosso amigo youtuber. O Clayson não entra em roubada, jamais. O Clayson só entra em coisa certa. Então você vai lá e vai conhecer, vai ver se serve para você. Se servir para você, você embarca. Se não servir, não tem problema. Você tem 7 dias para conhecer o negócio sem pagar nada. Então é tranquilo para você conhecer e avaliar se serve, se vai te ajudar. E se te ajudar, então embarca que você vai se dar bem. O link está aqui na descrição, é só clicar e experimentar. Mas vamos lá, estava dizendo para você que o Bolsonaro tem outros motivos para estar meio chateado, assim, né? E pode ser que esses motivos também tenham ajudado a subir a pressão do Bolsonaro. Por exemplo, principalmente esse aqui, ó. Mota, que é o Hugo Mota, presidente da Câmara, trava andamento de projeto de anistia dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro e diz que base e oposição aceitaram discutir mérito, matéria do Vitor Abel, do jornal Globo. O que acontece? O Hugo Mota reuniu o colégio de líderes. O que é o colégio de líderes? Tem lá, todo partido tem um líder. E toda semana eles reúnem esses líderes e falam quais são os projetos que nós vamos votar semana que vem. E eles alinham quais são os prioritários. Então ele reuniu o colégio de líderes e o colégio de líderes falou, olha, não queremos nem saber, nem de discutir esse negócio de anistia por enquanto. Não tem consenso, só tem briga em torno disso. Isso vai criar uma crise institucional também com o Supremo Tribunal Federal. Não queremos. Então o Hugo Mota falou, não vou pautar. Ah, o PL está esperneando, está esbravejando, está reclamando. Por quê? Porque o PL conseguiu reunir lá as assinaturas necessárias para pedir a urgência. Não para aprovar o projeto, para pedir a urgência. E ele achou que automaticamente, por causa disso, o projeto seria pautado. E não é bem assim que funciona, não é assim que a banda toca, meus queridos. Né? Tem mais de 2.000 projetos com urgência já aprovada, aguardando na fila para ser votado. Então esse é mais um que entra na fila. Tem projeto que está na fila de votação já com a urgência aprovada há 7 anos. Então esse aí pode entrar na fila, quem sabe daqui a 7 anos a gente volta também, né? E aí isso deixou o pessoal do PL e do Novo, porque o Novo é o bolsonarismo de sapatênis, e o PL é o bolsonarismo original. Ficaram possessos. Oposição anuncia movimento para travar pauta da Câmara em reação à decisão de Mota sobre PL da anistia. Você lembra que esses dias atrás eles tentaram fazer uma obstrução da Câmara, simplesmente paralisar a Câmara, não deixar votar nada, se não votasse a anistia. Aí não conseguiram, por quê? Porque eles não tiveram número suficiente para fazer essa paralisia do Congresso, desistiram, baixaram a bolinha, botaram o rabinho entre as pernas e voltaram a trabalhar. Eles fizeram isso achando que a anistia seria pautada. Quando agora eles acabaram de descobrir que não vai, de novo, vão tentar mais uma vez fazer a obstrução. O que acontece? O Congresso tem 513 deputados. Se você pegar o PL, tem 92, o Novo tem 5. São 97. Então, assim, menos de 20% do Congresso Nacional. Essa galera está achando que vai conseguir paralisar todas as votações. Ah, mas o Brasil precisa discutir uma série de assuntos importantes. Dane-se para eles. Dane-se o Brasil, dane-se os assuntos importantes, dane-se quem precisa. O que a gente quer discutir é anistia. É isso que eles estão dizendo. E se não discutir anistia, o Brasil vai parar mesmo. É isso que eles estão prometendo. O Bolsonaro e as pessoas que obedecem, porque quando você fala em oposição, é tudo bolsonarista. É gente que o Bolsonaro manda. E elas obedecem que nem cachorrinho. Então quem está fazendo isso é o Bolsonaro. O Bolsonaro está mandando os deputados dele tentarem paralisar o Brasil para votar a anistia e tentar salvar o pescoço do próprio Bolsonaro. Não vai dar certo. O PL da anistia sofre debandada, matéria do ICL Notícias. Deputados do Podemos abandonam a proposta. O pessoal do Podemos assinou o requerimento de votação em urgência, mas não se comprometeu em aprovar o projeto. Agora, já estão dizendo o contrário.
não queremos. Vamos sair fora, não vamos aprovar esse negócio. Então, assim, já está tendo uma debandada, já está tendo uma saída de deputados que apoiavam discutir a anistia, já não apoiam mais. Então, isso continua enfraquecendo cada vez mais o PL. Cada vez mais eles estão vendo que eles não têm o controle que eles achavam que tinha dos rumos da Câmara dos Deputados. E aí, assim, Hugo Mota está pensando o quê? Eu só vou me comprometer com isso se todos os partidos quiserem votar esse negócio, né? A quantidade de líderes que estava na reunião representa mais ou menos 400 deputados dos 513. O próprio Hugo Mota disse isso. E ele disse, essas lideranças que representam 400 deputados, ou seja, praticamente 80% da Câmara dos Deputados, não quer votar anistia. E se eles não querem, não vai ser votado. Simples assim. Então tem tudo isso fazendo efeito aí na saúde do Bolsonaro, né? Ele percebendo que daqui a pouco ele vai estar mesmo na cadeia, ele percebendo que o teatro dele no hospital não está funcionando, inclusive esse vídeo que ele próprio divulgou da oficial de justiça lá, citando ele, a maior parte, quase 70% das menções a esse vídeo na internet são negativas para o Bolsonaro. É gente dizendo que foi arrogante com a mulher, abusou, porque a mulher estava lá só cumprindo o papel dela, ela só é uma oficial de justiça, ela não é política, gritou com os médicos, fez aquele auê, né, deu aquele chilique todo. Então, assim, pegou muito mal para o Bolsonaro, segundo os levantamentos que foram feitos nas redes sociais, para avaliar como que as pessoas sentiram, perceberam aquela cena. E as pessoas perceberam que aquilo é muito ruim para o Bolsonaro, que aquilo demonstra um sujeito desequilibrado, egoísta e abusador, porque ele é abusivo. Aquilo que ele fez com a servidora da justiça é abusivo. Ele foi abusivo com ela, aquele assédio, né? Do jeito que ele tratou, ficava desconversando, falando de assuntos que ela não tinha nada a ver com aqueles assuntos, tentando criar aquela narrativa de que ele é uma vítima, coitadinha. Tudo que ele fala nos palanques, ele falou para ela, como se ele estivesse fazendo um discurso no palanque, porque tinha uma câmera ligada, gravando tudo, então ele estava aproveitando aquela situação para fazer o teatrinho dele. Não está dando certo, nem a anistia está andando, nem ele está conseguindo atrasar o processo, que era o objetivo dele, com essa enrolação na internação. E aí, até esqueci de falar, no dia da live lá do capacete, ele ainda chegou a dizer o seguinte, não, eu vou ter alta na segunda. Então ele próprio disse que estava bem, né? Ele próprio admitiu que estava bem. Então se ele não está grave, pode ser citado e vamos embora. Enfim, vamos falar de um outro assunto aqui, que é o seguinte, fraude no INSS, né? Vamos voltar nesse assunto, porque tem mais coisa para ser esclarecida. Tem muita gente contando muita mentira, muita história nada a ver, misturando gente séria com gente picareta, misturando, fazendo confusão. Então é preciso você entender essa história justamente para não espalhar mentira por aí, porque uma pessoa que é enganada, muitas vezes ela ajuda a espalhar mentira sem saber, sem querer. Ela recebe lá um negócio no Zap, ela acha que aquilo é verdade, ela compartilha. Ela está ajudando a mentira a se espalhar, sem querer. Então, para isso não acontecer, vamos esclarecer tudo que está rolando nessa história aí. Fraude no INSS, matéria do G1. Operação apreendeu Ferrari, relógios de luxo e obras de arte. Veja a lista. Então, os empresários, o pessoal que recebia esse dinheiro que era descontado dos aposentados, viviam uma vida de extremo luxo. Nas redes sociais do cara, só tinha, dos caras, né, que são vários, festona, viagem incrível, carrão, luxo, conforto, ostentação, né? Aqui mesmo aparece fotografia, por exemplo, ó, uma Ferrari azul do cara que foi apreendida, né? Tem um Porsche também apreendido na garagem, mesma garagem, tá vendo? Mesmo prédio, mesma garagem. Mala de dinheiro vivo, tudo, olha os bolos de nota de 50. Obras de arte, quadros, porque o sujeito compra um quadro caro, põe na parede dele, e ele acha que ninguém vai perceber que ele está colocando o dinheiro escondido ali naquele quadro, né? Porque depois ele leiloa esse quadro, ele vende esse quadro e faz dinheiro. Então a obra de arte tem a mesma maneira de lavar dinheiro, de esconder o dinheiro. E foram apreendidas obras de arte também, joias, ó, tem euro ali, tem joias, tem relógios, vários relógios de luxo, relógios caríssimos. Olha só os relógios na mão do policial. Olha essa caixa aqui, meu amigo e minha amiga, só relógio caro, relógio chique, tudo isso apreendido. A justiça mandou bloquear R$1 bilhão em bens dessa quadrilha para poder ressarcir os cofres públicos, devolver o dinheiro que eles roubaram dos aposentados. E ainda não vai ser suficiente, porque existe uma suspeita de que pode ter sido desviado R$6 bilhões. Ainda vai ter que ir atrás do resto da grana, tá?
Irmão de Lula, que dirige o sindicato-alvo da PF, diz querer investigação de toda a sacanagem do INSS. Isso é um assunto que pegou, porque tá todo mundo falando, porque o irmão do Lula tá enrolado, tá envolvido, tá roubando os aposentados. Então, vamos lá. Tem um negócio chamado irmão do Lula, claro que a imprensa vai colocar na manchete, o irmão do presidente, independentemente de ser uma coisa realmente grande ou não, né? Vai chamar atenção, vai chamar o clique, vai dar audiência, os jornais vão faturar. Mas o que tem de fato contra o irmão do Lula? Nada. Zero. Rosca. Exatamente, não tem nada, não tem nenhuma suspeita. Ele não é citado na investigação, o nome dele não aparece. Ele é vinculado a um sindicato, ele é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados. Ele é vice-presidente desde o ano passado, tá? Ele é sócio desse sindicato já há muitos anos, esse é um sindicato antigo. Desde 2008, o Frei Chico é sócio do sindicato, como aposentado, associado, né? E desde o ano passado ele está na diretoria como vice-presidente. Só que esse sindicato tem umas suspeitas aí de que rolou fraude, principalmente em 2020 e 2021, quando houve um aumento muito grande da arrecadação desse sindicato com essas mensalidades que são descontadas da aposentadoria. Aí, quando foi fazer aquele pente fino na Controladoria Geral da União, foi ouvir os aposentados, teve aposentado que tinha desconto desse sindicato e falou, eu não reconheço, não autorizei. Então, o que a Polícia Federal fez? Bom, tem suspeita aqui, vamos pedir para suspender o convênio desse sindicato com o INSS, e a Justiça mandou suspender, concordou, e vamos investigar os documentos, eles vão ter que provar para a gente que todos os associados deles são mesmo associados. Gente que quis ficar sócio e que quis que fizesse o desconto na aposentadoria. Então é o seguinte, existe sindicato sério e existe sindicato e associação também, né? Picaretas. Existem sindicatos sérios que já atuam com aposentados, com esse pessoal há muitos anos e nunca teve problema. E tem entidades que foram criadas, por exemplo, em 2022, último ano do governo Bolsonaro, várias entidades foram credenciadas para ter direito a fazer esses descontos de aposentadoria. 2022. Por que será que em 2023 explodiu o número de descontos e essas associações, essas entidades começaram a receber uma fortuna muito maior do que antes? Justamente porque em 22 o Bolsonaro habilitou essas empresas para elas começarem a operar. Outras empresas foram habilitadas em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Tá? Mas o que já se sabe é que todo esse esquema começou em 2016, no governo Temer. 8 anos que foram levantados, foram investigados aí, descobriram que pelo menos 8 bilhões de reais foram descontados desses aposentados em 8 anos. E existe uma suspeita de que até 6 bilhões e tantos sejam desviados, sejam ilegais, ou seja, descontados de gente que não autorizou. Inclusive tem muita gente que nem sabia que estava tendo esse desconto, porque são aposentados mais humildes, gente que tem pouco contato com tecnologia, que não sabe olhar um extrato bancário. Essas pessoas nem sabiam que estavam sendo roubadas, né? E agora, o que vai acontecer? Então, primeira coisa, não precisa correr atrás, você que é aposentado, aposentada, não precisa correr atrás para cancelar desconto nenhum. Todos foram descontados ao mesmo tempo, todos, sem exceção. Fraude no INSS, matéria do G1 também. Governo suspende repasse a entidades e diz que fará integral ressarcimento de descontos irregulares. Então, essa é outra informação importante. O governo vai devolver o dinheiro de todos os aposentados que tiveram desconto indevido, ilegal. Todos. E como é que vai ser feita essa devolução? Então, é muita gente. São 6 milhões de aposentados. Tem aposentado que autorizou, tem aposentado que não autorizou. Então, primeiro vai ter que fazer essa conferência da documentação, uma a uma, para verificar se realmente quem está ilegal e quem está legal nesses descontos aí. A partir desse momento, você começa a separar as pessoas e aí o governo vai apresentar um plano para pagar de volta, para devolver esse dinheiro para todo mundo. Mas a promessa já foi feita. Todo o dinheiro vai ser devolvido. Vai levar um tempinho ainda, porque precisa separar o joio do trigo. Precisa separar quem é de fato vítima de golpe e quem assinou uma autorização para descontar a mensalidade da aposentadoria dele. Então isso vai levar um tempinho, mas vai ser feita a devolução para todo mundo que foi vítima desse golpe. Tá? O governo suspende todos os acordos de cooperação entre entidades e INSS, diz ministro da Controladoria Geral da União.
Então, assim, até aquelas entidades que não têm nenhuma suspeita vai ser suspenso e vai ser conferido um a um. Então, não precisa correr, pegar o aplicativo do meu INSS, sair desesperado. Não, vou descobrir se tem um desconto na minha conta, vou lá de cancelar. Não precisa cancelar, já está cancelado. Essa é a informação mais importante que você precisa ter nesse momento. E é só aguardar os próximos passos do governo para saber quando vai ser feita a devolução do dinheiro que foi descontado ilegalmente da sua conta. Quando? Mas que vai acontecer, vai. Isso é certo, tá? Então, assim, resumindo, não tem nada contra o irmão do Lula. Não existe nenhuma suspeita de que o irmão do Lula tenha algum envolvimento com essa fraude. A Polícia Federal não investiga o irmão do Lula por nada. A Controladoria Geral não suspeita que o irmão do Lula seja corrupto. Não tem nada. Ele simplesmente tem um vínculo recente com um sindicato que está sendo averiguado e investigado. E só. Inclusive, o nome da pessoa desse sindicato que está sendo averiguado porque tem uma suspeita aí de que possa ter um rolo é o presidente do sindicato, não o vice, que é o irmão do Lula. O vice está tranquilo, não tem nada. E mesmo assim, mesmo com essa suspeita, o sindicato já disse, não temos medo. Todos os nossos documentos estão aqui para quem quiser conferir. Somos honestos, fazemos esse trabalho com os aposentados há muitos anos e queremos mesmo é que seja investigado para tirar qualquer dúvida, para separar quem é sério de quem é picareta. Essas foram as palavras do sindicato e as palavras do irmão do Lula, o Frei Chico. Então, o sindicato não está com aquele comportamento de quem está devendo na praça, sabe? Pelo contrário, o sindicato está muito tranquilo. Vamos ver o que vai acontecer com essa investigação lá na frente. Mas até o momento, não há nada, repito, não há nada contra o irmão do Lula nessa história. Ele não é suspeito de envolvimento. Beleza? Enfim, mais uns assuntos rapidinhos aqui para a gente terminar esse vídeo, está um pouco mais curto, que é o seguinte, tem uma outra estratégia dos bolsonaristas para tentar livrar a cara do Bolsonaro. Se a anistia não der certo, a gente tem um outro esquema. Qual que é o outro esquema? Anulando o processo. Mas tem várias maneiras deles tentarem. Qual que é a tentativa da vez? É o seguinte, são 40 pessoas lá, as pessoas indiciadas pela Polícia Federal, né? Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4. O Grupo 1 e o Grupo 2 já viraram réus. Falta julgar o Grupo 3 e o Grupo 4. Desses 40, só um é deputado federal. Alexandre Ramagem, lembra dele, né? Foi candidato a prefeito do Rio, foi o chefe lá da BIM Paralela, enfim. Como é que é? O que a lei, a Constituição diz quando um deputado federal é processado? A lei diz o seguinte, quando um deputado é processado por um crime supostamente cometido após a data da diplomação dele, porque assim, quando diploma o cara, a partir dali ele é deputado, mesmo antes de tomar posse. Ele já tem direitos de deputado. A diplomação foi no dia 12 de dezembro de 2022. 12 de dezembro. Então, dali em diante, qualquer crime que o Ramagem cometa e que vai virar um processo, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tem que autorizar. Sim, está escrito na Constituição que os deputados têm a prerrogativa de falar, não vai investigar esse colega nosso. Não vai suspender o processo. Porque é o próprio Poder Legislativo que determina como os seus políticos, os seus integrantes são punidos. Né? Ele decide. Então ele pode livrar a cara de um deputado. E aí um deputado do PL entrou com um pedido para suspender o processo do golpe contra o Alexandre Ramagem, porque ele é deputado e vamos bater voto aí, vamos ver o que o Congresso diz. O Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, e a primeira turma é onde está sendo julgado todo mundo do golpe, já disse, já mandou a letra. Vocês estão falando bobagem, né? Zanin disse que a Câmara não pode suspender íntegra do processo do golpe de Estado contra Ramagem. Entenda. Então, o que acontece? São 5 crimes, não são? Vamos lembrar? Golpe de Estado, organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio da União e dano ao patrimônio tombado. São 5 crimes. Ele responde por esses 5 crimes, né? A lei diz o seguinte, o crime que é cometido após a diplomação dá o direito ao Congresso de falar, não vai para processar esse deputado. Quais foram os crimes cometidos após a diplomação do Ramagem? Só 2, dano ao patrimônio
e dano ao patrimônio protegido, que é o quebra-quebra do 8 de janeiro, a quebradeira dos prédios. Os crimes de golpe de Estado, de organização criminosa armada e de atentado ao Estado Democrático de Direito, esses crimes, segundo a própria investigação, já vinham sendo cometidos desde 2021, pelo menos. Então, o Ramagem teria começado no cometimento desses crimes antes de ser diplomado. Logo, o Congresso Nacional não tem autonomia para cancelar um processo de um crime que ele teria cometido antes de ser considerado deputado federal. Ou seja, se o Congresso quiser aliviar a barra dele, vai conseguir fazer isso só em 2 artigos, que é o dano ao patrimônio e dano ao patrimônio protegido. Golpe de Estado, organização criminosa e atentado ao Estado Democrático, vai continuar respondendo. Qual que era? E o que o Ramagem tem a ver com livrar a cara do Bolsonaro? Então, a estratégia dos bolsonaristas era o seguinte: a gente pede a suspensão do processo do Ramagem. Se a gente conseguir aprovar isso na Câmara, o processo dele é suspenso. Aí a gente entra com um pedido na Justiça pedindo para estender este mesmo benefício da suspensão do processo para todos os outros réus. Suspende, então, de todo mundo, porque se suspendeu de um, suspende dos 39. Essa era a estratégia dos bolsonaristas. Claro que ela não ia dar certo, não tinha como, né? Legalmente não existe esse vínculo, ó, suspendeu de um, não pode suspender do outro. No máximo, se fosse possível, que não é, no máximo ia suspender o processo do Ramagem, o restante ia continuar. Mas nem esse vai suspender. Por quê? Porque os crimes foram cometidos antes da diplomação. Então não vai dar certo esse esquema que eles estavam tentando. E foi o PL, o partido do Bolsonaro, essa matéria do Infomoney fala isso, PL pede suspensão de ação do STF contra a Ramagem em teste de clima para anistia. Por que em teste de clima para anistia? Porque eles pensaram assim, bom, a gente vai conseguir medir quantos votos a gente tem, né? Agora, quando a gente botar esse negócio para votar. Se a gente conseguir aprovar essa suspensão, sinal que tem muita gente do nosso lado na Câmara, sinal que tem chance de aprovar a anistia. Então é meio que um termômetro que eles estão enxergando nesse caso, para ver se eles vão ter força para aprovar uma anistia se um dia ela for pautada. Se um dia ela for pautada, porque a gente falou no começo do vídeo aí, não vai ter pauta. Muito menos no Senado. Na Câmara também não vai ter mais. Então, assim, esse teste também não está dando certo para os bolsonaristas, porque não vai rolar, não vai conseguir livrar a cara do Ramagem e, por consequência, não vai conseguir estender benefício nenhum para os outros. Vai continuar todo mundo respondendo bonitinho, direitinho pelos crimes que cometeram. E a semana que vem já tem outro julgamento do grupo 3. Quem é o grupo 3? O grupo 3 é o grupo dos assassinos, o grupo das pessoas que põem a mão na massa, não só dos assassinos, né? Tinha os assassinos lá que iam matar o Xandão, o Alckmin e o Lula, mas também tem outras pessoas operacionais que botam a mão na massa no procedimento aí que era a tentativa de golpe. E depois tem o grupo 4, que é o grupo responsável por criar quizumba na rede social. É o grupo da desinformação. É o grupo que atacava os militares, que distribuía fake news, que atuava com a ajuda de influenciadores para espalhar mentiras pela internet. Esse é o grupo 4. Esses dois ainda faltam o julgamento da denúncia. Eles foram denunciados e agora o STF vai julgar para ver se torna réus. Os 2 primeiros grupos foram tornados réus por unanimidade, 5-0, que é provavelmente o que vai acontecer também daqui para frente, no próximo, né? E última notícia, tem ministro novo das comunicações, finalmente, né? Falei ontem sobre isso, falei até quem seria já, mas ainda não estava confirmado, agora tá. Nomeação e posse do novo ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, tá aqui o homem, inclusive com o termo de posse, que o Lula assinou e deu posse para ele. Ele era presidente da Telebrás, que é uma estatal, ele já foi dirigente da Oi, então assim, é um cara de telecomunicações mesmo, é um cara do ramo, técnico, não é um político, né? Foi indicado pelo Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, em razão do outro indicado ter recusado, lá o Pedro Lucas, que é deputado federal, recusou o ministério. O Alcolumbre, que não é bobo nem nada, falou: ô Lulão, deixa que eu resolvo teu problema aí, tem um cara para indicar. E indicou o Frederico de Siqueira Filho.
é o nome dele, que agora é o novo ministro das Comunicações do governo Lula. Vamos acompanhar, vamos saber detalhes sobre quem é esse cara, saber da competência e do comprometimento dele com o governo daqui para frente. E se a gente tiver novidade, claro que a gente vai trazer. A gente não amacia para ninguém, não. Como não amaciamos para o Juscelino, não vamos amaciar para nenhum outro, certo? Mas assim, tá aí, tá o novo ministro, é um problema menos para o Lula resolver, inclusive porque também é um gesto que foi dado para o aliado, que é o Davi Alcolumbre, que está se apresentando como um aliado muito forte, muito poderoso para o Lula. Por quê? Porque é o cara que tem a pauta do Senado na mão. O Davi Alcolumbre é o cara que decide o que é votado e o que não é votado, o que vai para a gaveta. Decide sozinho, né? Porque essa é uma prerrogativa só do presidente. Então, é um aliado importante que, por enquanto, tem entregado também, tem feito acordos com o governo e tem cumprido esses acordos. Mas também, certamente, vai cobrar que o governo cumpra todos os acordos que faça com ele. Por enquanto, está dando certo. Vamos ver até onde e até quando. Gente, é isso. Obrigado por ter ficado aqui até o final desse vídeo. Eu agradeço a sua audiência e te peço para que, se por acaso você não deu like lá no começo do vídeo, dê agora, deixa o engajamento, que isso vai ajudar o vídeo a aparecer para mais pessoas. Eu volto a qualquer momento mesmo, com um outro vídeo sobre as notícias do Brasil e do mundo, da política, da economia e da justiça também. Um abração para você. Tchau.